Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo. Então, mais uma vez aqui eu vou falar sobre um outro assunto, né, que nas minhas pesquisas da Bíblia que eu fiz, tá? Então, lembrando que essas pesquisas minhas de base pessoal, para vocês também fazer as suas pesquisas com base na Bíblia para poder chegar às suas próprias conclusões, tá bom? Agora, também lembrando que eu estou fazendo aqui na minha casa, aqui no Sarandi, no Paraná, então é tudo amador, viu? Não tem nada profissional aqui, né? Eu tô fazendo meu celular com um notebook, com umas notas aqui, tá? Então desculpa qualquer coisa aí que não ficar 100%, tá bom? Mas vou tentar fazer o melhor possível. O assunto que eu vou falar agora também eu fiz as perguntas para os anciãos, eles não me responderam, mas aqui é com base na falando sobre a ressurreição no início do reinado milenar, né? Então, as testemunhas de Jeová acreditam que a ressurreição, né, aqui na Terra, vai ser no início do reinado milenar. Isso é o quê? Depois do, entre aspas, Armagedon, né, que vai destruir ali, segundo eles, as pessoas ruins. E depois vai ter o início do reinado milenar e ali vai começar o paraíso e também a ressurreição. Mas será que é isso que a Bíblia mesmo diz? Então, nas minhas pesquisas que eu fiz, eu cheguei à conclusão que não é bem assim. Então, eu vou aqui explicar as minhas conclusões, tá bom? Então, lembrando, né, que eu estou aqui no site, né, jw.org, da Testemunha de Jeová, fazendo as pesquisas aqui. Aí eu vou ali no Biblioteca Online. Clica aqui em Biblioteca Online. Primeiro vamos ver a definição, né, com respeito à ressurreição no início do reinado milenar, com respeito ao corpo governante, o ensinamento do corpo governante. Então nós vamos ali em publicações, vamos lá nesse livro conhecido de pesquisa, o Estudo Perspicaz. Vamos lá na letra R, ressurreição, vamos achar aqui onde que está a palavra ressurreição. Já foi, passou. Ressurreição. Tá. Então aqui vai estar a definição, né, a explicação com respeito à ressurreição. Tá? Então vai ter a ressurreição no passado, os milagres de Jesus e tudo mais, né, de alguns profetas. Mas o que eu quero aqui se atentar é aqui no subtítulo a época da ressurreição terrestre. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ressurreição. A época da ressurreição terrestre. Ressurreição terrestre, juntos. Aqui, ó. A época da ressurreição terrestre. Então, aqui vem dando a explicação, segundo o corpo governante, com respeito à ressurreição no início do reinado milenar. Vamos entender? Então, aqui diz assim, ó. Vou até seguir aqui, né? Vou seguir com a caneta, acho que fica mais fácil. Notamos que esse julgamento é colocado na Bíblia no relato dos eventos que ocorrem durante o reinado milenar de Cristo, junto com seus reis e sacerdotes associados. Estes, disse o apóstolo Paulo, julgarão o mundo. Então vamos ver todos os textos aqui, tá, para ver se está dando base que eles estão falando aqui. Então aqui eles falaram que a Bíblia, no relato dos eventos, ocorre durante o reinado milenar de Cristo. Qual que é o texto aqui? O único texto que tem aqui é esse, 1 Coríntios 6:2. Ou vocês não sabem que os santos julgarão o mundo? E seu mundo será julgado por vocês? Será que vocês não são capazes de julgar questões de tão pouca importância? Então tá, então não tem nada a ver o que está falando aqui, não tem nada a ver com o reinado milenar, tá bom? Então o corpo governante ficou devendo o texto aqui com base nessa explicação, tá? Então vamos continuar. Os grandes e os pequenos de todas as camadas sociais estão ali, a fim de serem julgados sem parcialidade. São julgados pelas coisas escritas nos rolos, que então serão abertos. Isso não se poderia referir aos registros de sua vida passada, nem a um conjunto de regras que os julgasse à base da sua vida anterior. Uma vez que o salário pago pelo pecado é a morte, e esses por terem morrido já receberam o salário por seu pecado passado. Então, em suma aqui, né, então eles estão falando com respeito ao julgamento. Então, falando que o julgamento vai ser depois do reinado milenar. Por quê? Com base em Romanos 6:7 e o 23, né, principalmente o 6:7, o salário pago pelo pecado é a morte. Né? Então, eles não são julgados pelos pecados anteriores. Nem falou aqui, ó, nas suas vidas passadas, mas sim o que eles fizerem depois do reinado milenar. Aí qual que é a base? Romanos 6:7. Pois quem morreu foi absolvido do seu pecado.
vamos dar uma ênfase aqui, tá? Que eu quero explicar algo interessante. A Bíblia, aquela da capa amarela, da capa prata, né? A Bíblia, tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada. Então, verte esse texto de Romanos, capítulo 6, versículo 7, sobre: pois quem morreu foi absolvido do seu pecado. Só que será que nas outras versões tem aqui o seu pecado? Porque esse aqui faz uma grande diferença, tá? Então aqui dá a entender esse seu, que é o pecado que a pessoa lá cometeu durante a sua vida. Será que é isso? Ó, eu vou pegar aqui a Bíblia, acho que vai dar para poder ver, ó. É essa Bíblia aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu colocar aqui, ó. Tradução do Novo Mundo, da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas. Essa aqui é a com referências da versão de 1986. Então, lá aqui, ó, introdução... Não, melhor, vamos ler o texto aqui nessa Bíblia. Então, Romanos, capítulo 6, versículo 7. Romanos 6, 7, eu já deixei marcado aqui. Ó, Romanos, capítulo 6... Cadê? Aqui, ó. Capítulo 6, versículo 7. Opa, achou. Pois todo aquele que morreu foi absolvido do seu, aqui acho que é colchete, né? Chave, entre chave, né? Pecado, né? Você vê que interessante que tem esse símbolo aqui, esse colchete ou chave, eu não lembro agora, mas vocês vão saber o que é. Porque se não tivesse isso daqui, estaria escrito, ó, pois aquele que morreu foi absolvido do pecado. Seria o quê? Pecado adâmico, certo? Então aqui, quando fala o seu, o que quer dizer esse seu entre colchete aqui, entre chave? É colchete, tá? Se a gente for lá na Bíblia mesmo, lá na introdução, aqui na Bíblia com referência, na página 7, ó, tá aqui, ó, é a Bíblia, tá? Tô aqui com ela ainda, ó, página 7, certo? Aqui vem dando a explicação o que é esse colchete, olha lá. Olha lá, colchetes. Os colchetes simples encerram palavras inseridas para a complementação do sentido do texto em português. Então, podemos entender que é uma inserção, né, dessa palavra para poder dar o sentido em português. Será que é isso? Eu fui pesquisar outras Bíblias, né? Fui curioso para poder ver se nas outras Bíblias também tem o seu pecado. Quer ver? Eu vou pegar aqui a Bíblia. Eu tenho aqui a Bíblia. Ó, essa pequenininha aqui, ó, é a Bíblia de Jerusalém, tá? Então, a Bíblia aqui de Jerusalém. Vamos lá no texto? Qual que era o texto mesmo? Romanos 6, 7. Ela é bem pequenininha as letras dela, mas acho que dá pra gente poder ler. Desculpa aí que esse texto, acho que esse vídeo aqui vai ficar um pouco grande, mas ele é necessário, tá bom? Romanos 6, 7. Eu até já marquei ele aqui, né? Que eu já pesquisei. Aqui, ó, Romanos capítulo 6, o versículo 7. Deixa eu ver se vai dar onde que vai dar o foco aqui certinho. Romanos capítulo 6, versículo 7. Olha lá, até marquei embaixo, ó. Com efeito, quem morreu ficou livre do seu pecado? Não, ficou livre do pecado, tá? Então essa aqui é a Bíblia de Jerusalém, essa aqui é uma Bíblia católica, tá bom? Agora vamos à Bíblia protestante. Ó, eu tenho essa daqui, ó, a Bíblia King James, né? É a edição Freeman, Freemint, certo? Vamos ver então o que diz? Essa aqui vai ser difícil mexer aqui. Peraí que eu vou... Romanos 6, 7. Romanos, capítulo 6, versículo 7. Ó, não sei se vai dar para ver, ó. Romanos, capítulo 6, o versículo 7. O que diz, ó? Portanto, todo aquele que morreu já foi justificado do seu pecado? Não, do pecado. Então quer dizer o quê?
E na tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada, esse texto aqui de Romanos capítulo 6, versículo 7, do seu pecado, ela não existe, viu? Então tem que dar uma pesquisada, tá? Eu já pesquisei, mas eu não vou colocar tudo de mão beijada aqui não. Mas aqui, então, foi inserido, não existe isso daqui. Então ela tem um entendimento diferente, tá? Então tá, então vamos continuar. Esses são, então, ressuscitados para que possam demonstrar sua atitude para com Deus, e se desejam ou não aceitar o sacrifício resgatador de Jesus Cristo oferecido a favor de todos. Embora seus pecados passados não sejam levados em conta, eles necessitam do resgate para soerguê-los à perfeição. Precisamos transformar a mente e o seu interior, modo de vida e a maneira de pensar em harmonia com a vontade e os regulamentos de Deus para a terra e os seus habitantes. Portanto, os rolos, evidentemente, delineiam a vontade e a lei de Deus para eles durante aquele dia do juízo. A fé e a obediência a essas coisas constituindo a base para o julgamento e para que, por fim, seus nomes sejam escritos de forma indelével no rolo da vida. Certo? Então é esse o entendimento, né, em resumo aqui com respeito à ressurreição, né? Então vai ser no reinado, durante o reinado milenário, na entrada do reinado milenar, que seja. Tá? Só que o que nós podemos entender? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Agora vamos lá no texto de Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse. Então, muito bem. Então, aqui no capítulo 20 e o 21, ele vem explicando para nós a sequência dos acontecimentos, né? Então, ali a sequência seria o quê? O que vai acontecer com o Satanás, que ele vai ser preso por 1000 anos, que vai acontecer depois, né? Então, vai ser tudo explicado aqui no capítulo 20 e o 21. Só que o interessante para a gente poder notar é o versículo 5, né? Capítulo 20, versículo 5. Então, capítulo 20, versículo 5 diz assim, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Os outros mortos não voltaram a viver até os 1000 anos terem terminado. Essa é a primeira ressurreição. Podem ver que tem aqui esse entre aspas aqui, né? Ou melhor, desculpe, entre parênteses, né? Então aqui ele foi colocado, tipo assim, tá dando a explicação aqui com respeito à primeira ressurreição, como se o leitor falasse assim, tá, mas o que vai acontecer com o restante? Aí foi colocado aqui a explicação, ó, os outros mortos não voltaram a viver até os 1000 anos terem terminado. Isso aqui a gente pode ver também a mesma frase nas outras Bíblias. Aí depois voltou a sequência. Essa é a primeira ressurreição, que já estava explicando acima. Então quer dizer o quê? Que a explicação é que os mortos, a segunda ressurreição, ele vai vir depois dos 1000 anos terem terminado. Tá? É essa sequência. Por que nós podemos chegar à conclusão? Olha só, vamos continuar lendo, dando sequência o que vai acontecer. Olha só o versículo 7. Né? O versículo 7 em diante diz assim, ó. Assim, os 1000 anos tiverem terminado, quer ver até o 10, ó. Então, é a sequência aqui do que aconteceu, ó. Então, essa é a... Feliz e santo é todo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte não tem autoridade, mas serão sacerdotes de Deus e do Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Seria o quê? Aqui serão a primeira ressurreição para a vida celestial, né? Podemos colocar assim. A sequência. Assim que os 1000 anos tiverem terminado, então aqui ó, sequência, terminou os 1000 anos. Satanás será solto da sua prisão, e ele sairá para enganar as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a guerra, o número delas é como areias do mar. E avançaram sobre toda a terra e cercaram o acampamento dos santos da cidade amada, mas desceu fogo do céu e as consumiu. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam tanto a fera como o falso profeta. Eles serão atormentados de noite para todo sempre. Encerrou. Né? Então, aqui terminou os 1000 anos, nessa sequência. Satanás, ele foi ali, por dizer, destruído ou atormentado para todo sempre. Aí depende da interpretação de cada um. Né? Não estamos aqui para poder interpretar essa parte, mas é para entender o que? Aqui terminou, certo? Aí, no versículo 11, continua uma sequência. Lembra que aqui, ó, onde que a gente viu, ó? Aqui, ó, o 7 no começo. Assim que os 1000 anos tiverem terminado. Então, no 7, os 1000 anos já está terminado.
certo? E aqui para cima não falou nada sobre a ressurreição, tá? A ressurreição, ela vem aqui pro 11, ó. Ela começa, diz assim, ó: "E vi então um grande trono e aquele que estava sentado nele, diante dele fugiram terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Viu os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono, e os rolos foram abertos. Mas o outro rolo foi aberto, era o rolo da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos rolos, segundo as suas ações. O mar entregou os mortos nele, e a morte e a sepultura entregaram os mortos nelas. E eles foram julgados individualmente segundo as suas ações." Então, olha só que interessante. Aqui vem dando a sequência da ressurreição, né? O que iria acontecer na ressurreição. Só que essa ressurreição, de acordo com esse texto, aconteceu depois que terminou os 1000 anos. Depois Satanás foi solto da prisão, tal, tal, tal. Uma vez eu perguntei esse texto, né, quando eu também já estava nas dúvidas, um irmão bem veterano, né, um irmão idoso, ele falou que o livro de Apocalipse ele não está em ordem sequencial, né, em ordem cronológica, né, mas não é isso. Não é isso que o texto diz aqui. E se a gente for procurar, vamos lá de novo nas outras Bíblias, né? Sempre procurar ler junto com outras Bíblias. Deixa eu pegar aqui. Aqui, a Bíblia de Jerusalém. Tá, vamos lá de novo. Eu estou citando essas duas Bíblias, mas vocês podem aí, tem gente que tem 5, 10 Bíblias, né? Pode fazer a comparação. Quanto mais Bíblia, melhor. Então, deixa eu achar aqui então o texto. O texto para a gente estar procurando é o 11. Ó, a gente vai se atentar aqui no começo do 11. Ó. Aqui, na tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada, né? A de 2013 diz assim: ó, "Vi então um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele, de diante deles surgiram céu e terra." Tá, vamos ver como que tá a tradução aqui. Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse 20. Ó, 20, o versículo... Lembra que a gente estava vendo primeiro aqui para cima? Era o versículo 5, né? Vamos ver se o 5 bate o que está escrito aqui? Então, versículo 5. 7... Ah, tá. Tem até marcado aqui, ó. Ó, o 5 tá marcado, ó. Apocalipse, capítulo 20, versículo 5, ó. "Os outros mortos, contudo, não voltaram à vida até o término dos 1000 anos." Essa é a primeira ressurreição, tá? Então, é aqui que a gente tem que se atentar. "Os outros mortos, contudo, não voltaram à vida até o término dos 1000 anos." Então, tá certo. Agora, vamos lá para o versículo 11. Olha só que interessante. Ali diz, ó: "Vi então um grande trono branco." Olha só como que a tradução já está diferente aqui. Agora o versículo 11, ó. Diz assim, quer ver, ó? Até risquei aqui, ó. Julgamento das nações, ó. "Vi depois um grande trono branco e aquele que nele se assenta." Vi depois. Olha só, vi depois. Então quer dizer o quê? Que a sequência, né, do que aconteceu com Satanás, ó, ao 7, ó: "Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão." Olha só, quando se completarem. Então, completar o quê? Tiver terminado, igual tá lá na tradução, certo? Mas olha só que interessante, no começo do 11 fala assim, ó: "Vi depois." Seria o quê? Uma sequência, ela não tá fora de ordem cronológica. Ela tá certa. Agora vamos aqui, ó, na King James. Cadê King James? Apocalipse, também. Apocalipse, capítulo 20. Também já tá marcado, ó. Né? King James, ó. Tá aqui, King James, capítulo 20. Agora o versículo... Vamos ver o versículo... o 5, né? Que a gente estava vendo. Aqui, ó. Versículo 5 tá marcado, ó. 5. "Entretanto, os demais mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos." Ok, tá certo. Agora o versículo 7, ó, a sequência. Ó. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. 7. Né, gente? Você vê como que é um negócio meio que improvisado? Cadê 7? Tá aqui, 7. Cadê você? Aí, ó.
quando se completassem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, Satanás foi solto. O que aconteceu? Completaram os 1000 anos. Agora aqui, ó, o 11. Em seguida, observei o grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. Ó. Em seguida, na sequência, continuidade. Tá bom? Aí o que acontece? Olha lá o 12, viu os mortos nele, sentado e tal. Então quer dizer o quê? Que é uma sequência. É uma sequência. Então não acontece a ressurreição aqui durante o reinado milenar. Não acontece. A ressurreição ela acontece no depois do reinado milenar. Então isso muda muita coisa. Muda muita coisa. Por que que muda? Isso aqui eu só mostrei algo bem rápido, né? Senão o vídeo ia ficar muito longo. Por que que muda muita coisa? Porque a esperança, né, que as testemunhas de Jeová têm é de que quando passar pelo Armagedon, entre aspas, né, porque o Armagedon, ele é o quê? Ele é uma guerra de Deus não contra a humanidade, não vai matar as pessoas ruins, né? Imagina a criança, vai matar as crianças? Não vai fazer isso. Vai acontecer o quê? É a guerra de Jeová contra o contra os governos, contra essas coisas, não contra as pessoas em si, né? Contra os governos militares, né? Algo parecido assim, certo? Então essa sequência de eventos não vai ser. Aí o que acontece? Então vai ter, no caso, a passagem, né, para o reinado milenar. Eles acreditam que durante ou no começo do reinado milenar vai passar lá, vai ficar todo mundo esperando. Ah, meu Deus, tá, meu parente está voltando, meu parente está vindo, porque é uma base da esperança desse Testemunho de Jeová. Então nós podemos ver que não é isso, né? Infelizmente não é. Claro que a gente quer ver os nossos entes queridos, mas não é. De acordo com nós vimos aqui, essa ressurreição ela vai ser depois do reinado milenar. Então vai ter uma ressurreição. Caso a gente for ver os parentes, alguma coisa assim, um filho que morreu, o pai, a mãe, vai ser depois dos 1000 anos. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Pesquisa, vê certinho para poder entender. Então não existe. Infelizmente, né? Não quer acabar com a esperança de ninguém, mas não existe. Não é bíblico. Né? Isso aí é uma doutrina da Testemunha de Jeová. A Bíblia não fala sobre isso. Né? A gente pode entender bem aqui. Tá bom? Muito bem. Então, obrigado, né, por ter visto o vídeo até agora, né? Que Jeová e Cristo Jesus possa continuar abençoando a pesquisa de vocês, tá bom? Obrigado, até mais.